Todos. Como a gente tem falado sempre no início, a gente já tem esse projeto acontecendo nos outros anos presencialmente. Os nossos convidados de hoje já nos ajudaram em outros anos, né? Tanto com visita lá no hospital veterinário, quanto com idas lá na escola. Esse ano a gente pensou, além, né, de ser online, de fazer uma proposta em que a gente pudesse estar sempre tentando trazer pais de alunos nossos e ex-alunos, ou ex-alunos. Então, assim, eu queria começar agradecendo imensamente aos amigos, meus amigos do Santos Anjos, porque a gente sabe o quanto vocês também são amigos do Santos Anjos, a Letícia e o Bigu. Não tem como falar Gustavo, tem que falar, porque eu não sei falar Gustavo, vou falar a primeira vez e vou errar, né? Então, assim, são dois profissionais que têm uma experiência imensa na medicina veterinária, no ensino. Então, acho que para vocês, alunos, uma oportunidade única, né? E queria agradecer muito. E sei que a gente vai ter um momento bastante produtivo. A gente tem dividido uma média de 30 minutos para vocês conversarem um pouco. E aí os alunos têm colocado perguntas ao longo da apresentação e no final a gente conversa um pouco sobre essas perguntas. Se puder ser assim, acho que fica bom. E é com vocês. Eu estou encantada. Dessa vez é live de casal veterinários. Adorei. Adorei. Muito obrigada, gente. Antes deles começarem, Ju, eu quero reforçar o agradecimento. Amigos, de verdade. O momento contempla ex-aluno e pai da escola. Para a gente é um orgulho assim, duplo. É uma pessoa expoente na cidade, uma família muito presente conosco, médicos veterinários com uma extensa especialização. Hoje, Letícia é coordenadora de pesquisa da universidade, o Bigu, pró-reitor de saúde, mas, acima de tudo, professores. Isso que é o grande barato, né, desse momento. A gente fala as nossas angústias, né, com câmera fechada, de ter que se reinventar nesse momento aí difícil de suspensão de aula. Vocês vivem isso diariamente na pele, né? E isso é muito bacana, nos aproxima ainda mais. Muito obrigada por acreditar nos nossos projetos, né? Por estar sempre presente nas nossas ações, por ser uma família que realmente está caminhando com a família Santos Anjos, vem somando. Quando alguma coisa não está legal, Letícia sempre nos procura com um jeito bem legal, bem bacana, pontua, porque a gente cresce, e isso vale para todas as turmas, né? Quando um professor cresce, quando um profissional cresce, a escola cresce. E essa participação efetiva nos ajuda muito. São 114 anos aí na escola, da escola em Vassouras, e o que você aprendeu, já tive a oportunidade de ouvir você falando do amor pelos Santos Anjos, é o que fica. A gente tem muito compromisso com a parte acadêmica, mas esse compromisso ele não é desligado da formação humana. E muito obrigada pela presença dos dois, né? Hoje a gente está, assim, comemorando dose dupla. Obrigada. Você que agradece, eu agradeço. Depois a gente começa a falar. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também o convite. A gente ficou muito feliz, porque a gente vai falar para o colégio que a gente acredita, que a gente ama, né? Que acolheram os nossos 2 filhos. E vocês sabem que é recíproco, né? A cartinha da Manu falou bastante sobre isso ontem. E, além de falar para o colégio, falar de uma das coisas que a gente mais ama na vida, que é a nossa profissão, né? Então, eu acho legal porque o aluno que assistir a palestra hoje pode não querer fazer veterinário, mas eu acho que ele pode querer encontrar uma paixão na vida dele. E aí a vida dele vai ser muito mais fácil. Porque quando a gente ama o que a gente faz, isso se torna a nossa vida muito mais leve. Então, o que eu acho que vocês vão ver aqui é que a gente é completamente enlouquecido pela nossa profissão. A gente adora demais a nossa profissão. Eu até brinquei com a Ju ontem, que eu falei assim, vai chover gente querendo fazer veterinária. Porque a gente realmente tem uma admiração muito grande pela nossa profissão. Então, agradeço o convite da gente poder falar um pouquinho aqui,
né, sobre essa grande área de atuação que a gente tem e as grandes áreas da veterinária. E muito obrigada, espero que a nossa manhã seja bem produtiva e interessante, né? Bom dia a todos. Bom dia, alunos do Colégio Santos Anjos, meus amigos, porque eu já fui aluno também. Bom dia, meus grandes colegas professores, que isso, né, essa profissão já é extraordinária, né? Se não tivesse professor, ninguém ia aprender nada. Então, para mim, eu acho que por tudo que a gente teve de formação, minha mãe é professora, minha madrinha é professora, minha tia que me criou, tia Zenara, não precisa nem falar. Então, a gente dá muito valor a isso. O Colégio Santos Anjos não é só dar aula, é algo muito mais. É uma formação como indivíduo, como pessoa, e que eu guardo até hoje. Tá? E a gente hoje, foi muito legal esse convite, amei. Primeiro, que a gente já tem feito algumas lives aí, não sei se vocês têm acompanhado, lógico, muita coisa falando sobre a parte técnica de veterinária, ou a parte técnica de reprodução de cavalos, né, de equinos, que é o que eu trabalho muito, sou muito especializado nisso. Né? A verdade é que eu sempre amei e acabei querendo estudar cada vez mais sobre esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que a veterinária é muito grande, é muito ampla. E cada vez mais, a gente lá no curso de veterinária da Universidade de Vassouras, a gente tem que ficar mexendo, né, em toda a matriz curricular e tudo, para tentar formar um médico veterinário, né, um geralzão, mais completo, mas é muito difícil. Então, como eu dou aula também lá na medicina, né, na universidade, eu respeito, como a Letícia falou, para mim eu respeito a profissão, qualquer profissão. Se for né, uma pessoa da limpeza, ou se for um médico, para mim é todo mundo igual. Todo mundo é ser humano. Tá? E principalmente, não é por título, não é por profissão que a gente classifica ou define alguém. Tá bom? E cada dia eu aprendo mais. Exatamente, porque talvez o cara é o criador de passarinho e nunca estudou, não é nem veterinário, mas ele vai me ensinar a criar passarinho, mesmo eu sendo veterinário, tá? Então, isso que eu acho legal. E queria agradecer muito, de novo, esse convite aí de todos vocês, do Colégio Santos Anjos. Foi a primeira vez que eu vejo uma live com casal, entendeu? Pelo menos eu e Letícia. Já está tendo uma outra aí, de 2 veterinários até, professor lá da Rural, foi meu orientador, mas eles começam a falar um monte de coisa, fica uma confusão. Eu vou tentar não deixar confuso, só, tá? Deixar a Letícia falar primeiro, aí depois, como ela falou, a gente está aplicando uma prova aí online para os alunos, ela sai e depois eu falo, tá? Mas muito obrigado, estou muito feliz de estar aí com vocês, a gente estaria trabalhando e a gente largou para estar com vocês, tá? Com certeza todo mundo que é da nossa equipe entendeu que, para mim, quando o Santos Anjos pede alguma coisa, é prioridade máxima, principalmente porque esses alunos que estão se formando, né, ou que vão entrar numa faculdade, gente, não é fácil escolher a profissão. Então, ouçam e vejam todos esses palestrantes, todas as profissões, tá? E depois, ao longo da live, eu vou falar para vocês experiências que eu tive eu mesmo, né, que não foi fácil, não. Às vezes a gente fala, putz, grila, será que eu escolhi o certo? Né? Porque eu estou vendo um animalzinho morrer no meu colo, né, no meu braço, e aí a gente levanta a cabeça no outro dia e fala, não, calma aí. Então, já que a veterinária é tão grande, dá para eu trabalhar com vida, em vez de trabalhar com os bichinhos enfermos. E aí por isso que a gente foi para a área de reprodução, tá? Já estou começando aí uma coisa aí, que depois a gente vai falar, tá bom? Eu vou passar a palavra à professora Letícia, ela vai falar mais agora no iniciozinho, depois eu falo, tá bom, gente? Beijão e vamos que vamos. Então, gente, bom dia para vocês. Como o professor falou, né, meu marido. Professor. Nós trabalhamos na área de reprodução animal. Uma das áreas que é contemplada dentro da veterinária. Como ele falou, é uma parte da veterinária que lida com vida, né? Então, com as biotecnologias,
Então, é uma área da veterinária muito bonita de trabalhar, onde a gente faz, especialmente com cavalos que a gente trabalha, a gente faz as transferências de embrião, a gente faz as biotecnologias que geram vida, geram produtos para esses criadores, às vezes de animais que são mais velhos, às vezes de animais que são incapacitados de naturalmente reproduzir. A gente vai lá com o nosso conhecimento e com as ferramentas, a gente consegue fazer com que esses animais reproduzam. Então a gente, então a gente lida sempre com isso, com vida. Então, mais especificamente falando com os alunos que estão no final do ensino médio, o professor Bigu falou que ele definiu com 6 anos o que ele queria fazer, e eu estou no extremo oposto, né? Chegou no terceirão e eu não fazia ideia do que eu queria trabalhar. E todo mundo se definindo, aí você tem uma sensação que é só você que não sabe o que quer da vida. Né? É horrível. Então, assim, quando vocês se sentirem numa situação em que vocês destoam do que vocês acham que a maioria está passando, às vezes tem mais gente nessa mesma situação. Então, foi o que ele falou, vamos procurar conhecer mais as profissões, porque isso, de repente, ajuda a gente a definir. Assistir vídeo, assistir entrevista, ler uma revista que fale sobre aquela profissão, porque aí isso facilita. E eu vou dizer para vocês que eu estava conversando com uma amiga dentro da sala do meu terceiro ano, lá em idos de 1900 e bolinha, melhor não comentar, e me deu um estalo, e eu falei, eu vou fazer veterinária, e eu saí correndo para avisar minha irmã gêmea, porque ela tinha que ser a primeira a saber, né? E foi assim, juro por Deus, parece uma mágica que bateu na minha cabeça, e nunca mais eu questionei isso, mas poderia ter sido diferente, eu poderia ter oscilado entre várias áreas. Então, assim, não existe um padrão, gente, cada uma tem a sua realidade. Eu defini com 6 anos, eu defini às vésperas do vestibular, eu defini depois que eu entrei num curso, não gostei, saí e fui para outro. Então, não se sintam mal por isso, né? Cada um vai ter a sua história. Não existe um roteiro na vida de ninguém. Não existe uma história escrita e eu tenho que seguir essa história. Então, cada um vai ter. Então, não se sintam. Fulano já sabe o que ele quer, ótimo para ele. Eu ainda não sei. Deixa eu falar um negócio. Inclusive, gente, só para complementar isso da Letícia. Façam a vida de vocês. Vocês têm que seguir o caminho de vocês. Não é pai e mãe que força alguém a fazer o que não gosta. Tá? Hoje a gente está vivendo um momento, todo mundo quer fazer medicina. E eu pergunto, por quê? E eu já ouvi algumas pessoas falando, porque dá dinheiro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Né? Um menino ou uma menina, porque vocês são, e eu também já fui, né? Eu acho que é muito cedo, né, a gente ter que escolher profissão, a verdade é essa, é muito cedo. Né? E cada vez mais a geração de vocês, que também não é culpa de vocês, tá? De uma certa forma, estão mais cedo ainda tendo que escolher. Tá? Ou seja, por uma imaturidade, ou seja, por tudo. Né? Mas essa é a geração de vocês. Então, não escolham, porque eu vivi na minha família, né? Quem é muito próximo da gente, a Ju, ela sabe o que eu estou falando. Então, às vezes, porque o pai e a mãe, porque o meu sonho é que meu filho seja isso. Desculpa, lógico, eu não quero que nenhum filho ou filha briguem com os pais, saibam conversar, porque senão vocês vão ser, né, seres humanos ou profissionais frustrados na vida de vocês. Isso é muito triste, tá? Então façam sim. Eu ouvi de um professor uma vez, você de repente, você precisa, né, dar um conforto para a sua família. Esse é o único motivo da gente ganhar dinheiro, porque dinheiro é consequência, não é prioridade de vida de ninguém. Tá? Eu só não quero que minha família passe necessidade. É simples assim, tá, gente? Então, o que acontece? E quando a gente trabalha, a gente tem que ser remunerado. Qualquer profissão, se você for trabalhar, você vai ganhar. E você vai dar um conforto para sua família. Então, só que às vezes a gente não consegue trabalhar com aquilo que a gente mais ama. A verdade é essa. A vida não é facinho, não, gente. A vida tem alguns momentos que é cruel. Né? E aí a gente tem que trabalhar com aquilo, mas não ganha tanto dinheiro com aquilo. Ou tem que trabalhar com aquilo, ganha dinheiro,
mas não é o que você mais amaria fazer. Então, você tem que arranjar um jeito de fazer alguma coisa que você ama. Senão, coitada, a Juliana vai trabalhar muito como psicóloga. Tá bom? Então, a verdade é essa. Agora, se vocês conseguirem achar uma profissão que vocês amam e que vocês vão dar um conforto para sua família, aí, gente, vocês são realizados pessoalmente e profissionalmente, tá? Não é sempre que acontece isso, mas a gente deseja do fundo do coração que aconteça. Então, agora vocês estão ouvindo 2 profissionais que são extremamente realizados, pessoalmente e profissionalmente, porque a gente ama ser veterinário, tá bom? Então tá. Eu montei uma pequena apresentação, porque eu acho que a gente fica falando aqui da veterinária, é tanta área de atuação, é tanta possibilidade dentro dessa área, que eu fiz uma pequena apresentação só para vocês conseguirem enxergar e verem o quão grande é a nossa profissão. Eu vou projetar aqui agora. Tela inteira, né? Não, aí para você, tá. Vocês estão vendo? Vai entrar. Tá todo mundo vendo? Vocês estão vendo aí os slides, gente? Sim. Então, gente, eu montei, assim, é super rápido, é mais para ilustrar do que para outra coisa. Então, a gente botou um pouquinho das áreas de atuação do médico veterinário, porque o que a gente percebe? Assim como eu, a maioria dos alunos entram na veterinária com aquela ideia, né? Do veterinário com um jaleco branco, um estetoscópio no pescoço e um poodle no colo. Só que a veterinária é muito mais do que isso. Então, essa aula, só para vocês terem uma ideia, eu dou no primeiro período, porque eu preciso abrir a visão desses alunos em relação ao que eles vão conhecer desses 4 anos e meio. Então, é só para vocês terem uma ideia de que a gente é um pouquinho mais do que cuidar do poodle. Então, esse quadro não foi feito por mim, ele é feito na divulgação do Dia do Médico Veterinário, que é dia 9 de setembro. E esse quadro mostra um pouco da grandiosidade do que é um médico veterinário. Então, a gente pode observar que lá no fundo da janela a gente tem algumas espécies que são atendidas pela gente, e logo na frente tem uma mesa de café da manhã. Um queijo. E só que nessa mesa de café da manhã, e aí eu falo para os alunos, né, que aquela tia ranzinza que fica assim, não faz veterinária não, vai fazer medicina. Veterinário, nunca precisei de veterinário na minha vida, e eu falo para eles, diz para essa tia que todos os dias da sua vida você precisa de um veterinário. Porque na hora que você senta na sua mesa e você come um queijo, você come uma carne, você come um salame, atrás da produção desses produtos tem um médico veterinário. Então, essa mesa aqui, dessa família que pode nunca ter tido um animal, eu falo para vocês podem nunca ter tido um peixinho dourado, mas vocês precisaram de veterinário na vida. Porque todos os produtos que são de origem animal têm por trás de toda a cadeia produtiva, desde do animal que dá o leite, desde o animal que dá a carne até o supermercado, onde a gente vai lá e compra, tem um médico veterinário fiscalizando a qualidade desse alimento. E cuidando também, né? E cuidando, Antes dele ser abatido, né? Foi o que eu falei, da criação do animal até o supermercado. Então, em toda a cadeia produtiva, você tem um médico veterinário olhando por você. Então, se você come um alimento e não passa mal, se você come um alimento e ele é de boa qualidade, é a responsabilidade de um médico veterinário. Então, só aí a gente entende que o veterinário não cuida só da saúde dos animais, e sim da saúde pública, que é a função daquele fiscal que foi repreendido por uma pseudo melhor cidadã do que ele. Então, o médico veterinário do animal de estimação é a saúde pública. Então, nós cuidamos da saúde de todo mundo, né? Aqui tem uma outra representação, que é uma propaganda do Conselho Federal de Medicina Veterinária, falando do Dia do Médico Veterinário, saúde da família, tem um médico veterinário nessa história. Então, a gente é muito mais do que cuidar do cachorro da madame. A gente cuida da saúde de todo mundo. Então, se vocês olharem nessa mesa, tudo que está nessa mesa foi fiscalizado por um médico veterinário, desde a sua origem até o seu destino final. E falando um pouquinho das áreas de atuação do médico veterinário... Desculpa.
Bateu o desespero. Rolou um desespero. A gente pode ver que as áreas de atuação existem algumas muito semelhantes dentro da medicina humana. Então, a gente tem a clínica médica e a clínica cirúrgica, que aí a gente se assemelha muito ao que a medicina humana faz, né? E a gente normalmente se divide em nichos de atuação, com pequenos animais, os grandes animais que entram aí, os cavalos, né, os equídeos, os bovinos, que são o boi e a vaca, caprinos, cabra e bode, e os ovinos, ovelha e carneiro. Então, normalmente, a gente atende um nicho específico disso e os animais silvestres e selvagens dentro de cada especialidade. Então, aqui a gente está muito parecido com o que acontece dentro da medicina humana. Só que várias espécies diferentes, várias. Então, assim, quem acha que fazer veterinária é tranquilo, não tem que estudar muito, está realmente enganado, tá, gente? A nossa anatomia, né? Toda a gente aprende 5 espécies diferentes, com as suas particularidades super distintas. Então, assim, realmente é para os fortes. Então, aqui dentro das especialidades, a gente tem quase as mesmas especialidades que a medicina humana, e dentro da clínica cirúrgica também as especialidades como na medicina humana. Aqui algumas figuras para ilustrar, essas figuras não são nossas, são da internet, né? Então, aqui, desde a acupuntura, atendimento clínico de uma cobra, atendimento odontológico de um cavalo, uma cirurgia num cavalo. Então, isso tudo é a área de atuação nossa. E as outras áreas, muitas outras áreas, a nossa área aqui de reprodução animal, com as biotecnologias, transferência de embrião, barriga de aluguel, que é um termo que vocês conhecem mais, produção de embriões, congelamento de sêmen, fertilização in vitro, tá? E as outras áreas de atuação imensa, né? Na microbiologia, medicina veterinária preventiva, entra todo aquele na saúde pública, de vigilância sanitária, que são... Não, a inspeção é próxima. Okay. Que são áreas que previnem as doenças para o humano também, né? Radiologia, ultrassonografia, diagnóstico por imagem. Aqui algumas figuras, né? Não são nossas, são da internet, para vocês verem, né? Um leão sendo anestesiado para fazer uma cirurgia. A gente tem aqui um piquinês sendo monitorado numa cirurgia. Anestesiado. Raio-x, aqui um raio-x de uma pata de um animal. Aqui na reprodução animal, ele está fazendo uma aspiração folicular para fazer a fertilização in vitro. Aqui também uma cirurgia, um atendimento clínico num pequeno ruminante, que é um ovino, microbiologia, ou seja, a gente tem essas áreas de atuação também. E a área de atuação que a maioria não conhece quando entra dentro do nosso curso, que são as tecnologias de todos os produtos de origem animal. Quais são os produtos de origem animal? A carne e os derivados. As carnes e os derivados, ou seja, qualquer produto que tem origem dentro da carne, ele é um produto de origem animal, né? Salame, presunto, linguiça, leite e derivados, os laticínios, né? Os ovos também são de atuação nossa, o mel e o pescado. Então, a gente tem disciplinas que ensinam a gente a avaliar a qualidade desses produtos. Ok? Então, aqui tem umas fotos representativas de pescados, uma granja avícola, um fiscal sanitário interditando essa propriedade de produção de laticínios, a fiscalização de ovos aqui numa ovoscopia e os frigoríficos de abate de carne de origem bovina e um frigorífico de abate de aves. Ok? Então, isso tudo a gente atua. E também tem... Para quem gosta, tem muita gente que já entra no curso perguntando sobre a atuação do militar, né? O veterinário militar. Então, a gente tem... um nicho também. Acho que a gente se forma, tem que ir lá. Existe atuação específica de quem se interessar para trabalhar com os canis da polícia, né? E com os animais da cavalaria. Ok? Então, é realmente uma outra vertente aí dentro da veterinária. E aí eu botei um pouquinho para vocês conhecerem onde a gente trabalha, né? Nós somos professores aqui da Universidade de Vassouras, né? O Bigu dá aula desde 2008
e eu dou aula desde 2012. E a gente está vendo o nosso curso crescer, né? O nosso curso se tornar cada vez mais respeitado e cada vez mais consolidado, né? no mercado. Então, para quem não conhece, e inclusive após a pandemia passar, eu convido todos os alunos que quiserem fazer uma visita lá, para vocês verem, né, que a poucos minutos da casa de vocês a gente tem essa estrutura a oferecer a vocês. Aqui é o sítio do Barreiro, aqui é o hospital veterinário, e aqui, na sequência, né, do nosso sítio, a gente tem a parte de grandes animais. Então, aqui a gente faz atendimento a pequenos animais silvestres e selvagens, e aqui a gente faz atendimento aos grandes animais. A nossa estrutura, a gente tem o nosso bovino aqui, que foi doação nossa para o Barreiro, que ele chama churrasco. E ele é super manso, ele parece um cachorro, e os alunos amam alisar ele. Aqui a gente tem a nossa estrutura de aula prática, o nosso centro cirúrgico, que também serve como estrutura de aula prática, e a estrutura para também aula prática de grandes animais. Aqui já são fotos dos nossos alunos, né? Então eu peguei alguns cliques, é pouca coisa, porque eu tenho um arquivo de fotos enorme. Então aqui uma prova de anatomia, onde treme a base. Deixa eu falar um pouco. Gente, até para vocês entenderem, eu achei muito legal essa foto que a patroa colocou, de anatomia, porque a anatomia já é uma das disciplinas logo do primeiro período, e é uma disciplina que causa um impacto muito grande, tá? Então, dentro do que a gente fala da nossa profissão, né, tem muita gente que vai e olha e fala assim, nossa, mas eu estou vendo um cachorrinho morto, eu estou vendo isso e aquilo. Então, esse impacto acontece, tá? Faz parte, mas a gente precisa ter essas peças anatômicas para a gente aprender ou conhecer muito bem a anatomia, né, as estruturas, tanto óssea, muscular, parte, tecidos moles, para que a gente consiga fazer as disciplinas ao longo do curso. Então, a gente precisa conhecer muito a anatomia e a fisiologia de cada animal, de cada espécie. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque tem alunos, às vezes, que entram na veterinária e, por conta, às vezes, da anatomia, param um curso, porque ficam enjoados, porque não conseguem ver um animal morto. Então, isso é importante a gente falar. Lógico que é o que a gente falou. Tem tanta coisa na área de veterinária que, de repente, você vai passar no anatômico, você vai passar por outras disciplinas que se chama anatomia patológica, tá? Especial ou não, para você saber o que é um órgão com patologia, com doença, e um outro saudável, tá? Mas aí, depois disso, de repente, né, principalmente na área que você for atuar, você nunca mais vai ver. A verdade é essa, tá, gente? Então, calma. Não fiquem desesperados, tá? Calma, porque... eles nem entraram ainda. Sim, mas eu estou falando porque foi legal essa foto que eu lembrei, porque tem muita gente que toma um desespero no primeiro período da veterinária. É importante saber, porque vai ver, né? Eu nunca gostei tanto de cirurgia. Gostava na época da faculdade. Hoje eu não quero mais fazer cirurgia, eu não gosto de ver. Entendeu? Eu não gosto, eu sou veterinário. Tá, gente? Mas isso, né, a gente já está há quase 20 anos de formado, tá bom? Então, aqui a gente tem os alunos fazendo uma provinha de anatomia, que eles amam, né? É o frenesi do primeiro período, é a anatomia. A Kátia deve sofrer com isso, né, Kátia? Porque eles ficam desesperados com a anatomia e a Kátia dá aula no primeiro período também. Verdade, principalmente, né, que a anatomia é na sexta-feira, minha aula é na quinta. Então, quando tem prova de anatomia, pode ter certeza que ninguém aparece na quinta-feira. É o desespero completo. Aqui, os nossos alunos, dentro do centro cirúrgico, essa foto é nossa, fazendo cirurgia. Então, 2 cirurgias simultâneas, e se vocês olharem aqui no cantinho, a gente tem um monitor. Então, o grupo que não está fazendo cirurgia, ele está vendo a cirurgia ao vivo, e fazendo relatório dessa cirurgia, que é corrigido pelos alunos que estão fazendo cirurgia. Então, a gente, o tempo inteiro, tenta integrar eles e fazer com que eles tenham acesso a essa prática toda. Inclusive, tem 2 câmeras no centro cirúrgico, exatamente dentro do foco cirúrgico, que passa para uma outra sala de aula, tá? Para um telão enorme, entendeu?
que aí a gente consegue, inclusive, ter professores aí e professores na sala de aula que vão discutindo se está certo ou não, inclusive. Tá? Porque às vezes pode ter alguns alunos fazendo algum procedimento, alguma coisa que, lógico, o professor vai estar acompanhando e vai estar mostrando. E esse outro slide aí é legal, só para vocês entenderem também, quem tiver... eu queria fazer veterinário, mas isso que o professor falou da anatomia, o que está vendo? A gente tem substituído, no que a gente pode, em peças anatômicas sintéticas, e também com a mesa anatômica, que o professor Álvaro ali está mostrando. Ou seja, essa mesa anatômica, que é um telão, que na verdade pode também virar para uma posição de mesa. E é interativa. Né? Ela é interativa, acaba que a gente pode, inclusive, aplicar provas com ela, porque a gente clica ali, que são os atlas de anatomia, e acabam os alunos fazendo prova, falando quais são aquelas estruturas que o professor está apontando. Tá? Então, assim, hoje está diminuindo cada vez mais esses animais sendo manipulados, sendo mexidos. Tá? Isso é uma tendência mundial, isso não é só aqui, né, na Universidade de Vassouras, mas a gente tem acompanhado, sim, essa tendência, porque as empresas estão conseguindo fazer essas peças sintéticas. Bem parecidas. Tá? Bem próximas da realidade, e a gente vai seguindo isso. E, inclusive, né, não tem como a gente já falar, a gente está falando da Universidade de Vassouras, mas a gente realmente teve toda uma remodelação do curso de veterinária, que inclusive teve visita do MEC, né, e a gente teve nota máxima, tá? Inclusive os professores que vieram na visita eram professores de universidades federais de outros lugares do Brasil, e eles copiaram, tá, o modelo nosso para, em algumas partes, em alguns momentos, principalmente para vocês entenderem, a gente hoje tem prática já desde o primeiro período. O aluno, né, porque estava acontecendo o quê? Isso a nível Brasil, tá? Os alunos entram querendo fazer veterinário, ele quer, né? Já colocar os tetos, se sentir veterinário, né? Ao escutar o cachorrinho, o cavalo, o boi, botar a mão, né? Botar a mão na massa, e não estava acontecendo. A gente foi, lógico, a gente pegou ou adaptou um modelo que já era feito da medicina, porque a medicina aqui de Vassouras realmente é referência no Brasil todo, e aí a gente implantou, né, já desde o primeiro período, várias disciplinas parecidas com o que tem, né, que é a prática de aproximação da realidade profissional, já desde o primeiro período. Então, já desde o primeiro período, o aluno já vai ter contato com os animais, já vai começar a sentir o que é examinar um animal, como é se aproximar de um animal, tá? Porque isso tudo acontece. Eu gosto muito de cachorro e gato. Você já chegou perto de um cavalo? Não. De um boi? Nossa, eu tenho medo. Pô, de uma cobra? Eu tenho medo até hoje e não chego, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Mas aqui vocês vão conseguir, tá bom? Aqui também para... Desculpa, Oi, pode desculpa aí, Letícia. Era só falar da mesa anatômica. Eu ontem mesmo fui na universidade gravar aula na mesa anatômica para histologia, né, da veterinária, porque lá também tem peças de histologia, importante também, que a gente pode dar aula lá também. Ontem eu fui lá gravar. Valeu, Cátia, perfeito, isso aí. Aqui também a gente tem alguns cliques dos alunos tendo aulas práticas com grandes animais, então aqui eles estão fazendo uma palpação retal, que é um procedimento que a gente utiliza muito na reprodução e também na clínica, aqui de um bovino, aqui de um equino, que é uma égua, passando ultrassom, o aluno está fazendo isso. Aqui alguns outros cliques, né, um procedimento com um potrinho recém-nascido, aqui fazendo uma ultrassonografia numa gatinha gestante, aqui fazendo um eletro de um gambá, aqui uma aula de laboratório, onde a gente tem a projeção da lâmina, então o professor discute com o aluno sobre o que está vendo. No microscópio. No microscópio. Aqui a gente tem, a nossa equipe foi convidada, né, foi no zoológico de Volta Redonda fazer um procedimento cirúrgico nesse tigre, então os alunos foram, os professores foram, isso foi a sensação durante meses, porque todo mundo ficou em êxtase, não foi, Kátia? Aqui os alunos fazendo... Foi mesmo, foi, muito legal, não falavam de outra coisa. Maravilhoso, né? Aqui os nossos alunos fazendo um procedimento cirúrgico num cachorro, essas fotos são nossas, são os nossos alunos que estão aí.
Aqui, né, a seção fofura e diferente, né? Um esquilinho, um raio-x, fazendo um raio-x de um jacaré, crocodilo, não sei o que é isso. Aqui fazendo um procedimento cirúrgico num coelho. Então, assim, a gente pode dizer que a vida do veterinário ela não é monótona. E lá no Barreiro, a nossa vida não é monótona. Aqui algumas visitas técnicas, ó, em abatedouro de frango, aqui numa criação de ovelhas, no Jockey Club do Rio de Janeiro, e aqui numa criação de pescado. Então, assim, são visitas onde a gente faz essas visitas em loco, como atividade acadêmica, tá? Os desafios dos alunos, né? Apresentar trabalho de conclusão de curso, publicar, fazer pesquisa, participar de congresso. Então, aqui, muito legal essa foto, porque esse congresso foi ano passado, e nessa foto, se eu for mostrando para vocês, a gente tem professores, alunos do primeiro período, alunos do final do período e alunos formados na casa. Então, assim, a gente tem aqui um pupurri da veterinária da Universidade de Vassouras. Aqui também, né, da produção de eles apresentando os pôsteres e, no final, a sensação de alívio por ter cumprido. Mas a gente também se diverte. Então, aqui estão alguns cliques dos nossos alunos com preguiça, com um cachorro, segurando os crocodilos. As meninas são brutas, sistemáticas, rústicas, então elas não têm medo de nada. Um close com o bezerro, dando um abraço no cavalo, nas visitas técnicas. Então, assim, eles estudam bastante, mas eles se divertem demais, né? E a nossa próxima turma, que vai se formar, nosso 9º período, e eu quis botar eles aqui. Então, gente, seguinte, o que acontece? A gente tem, falei com a Letícia, eu não precisaria colocar um slide, mas a gente tem aí 2 áreas que eu acredito que cada vez cresçam muito na veterinária, tá? E que eu entendo que é uma área maravilhosa, 2 áreas maravilhosas, tá? E principalmente tem a ver com a minha história e a história da Letícia, né? Que é realmente o despertar para a ciência, o despertar de um pesquisador, tá? Então, assim, a área de veterinária, ela tem esse perfil, é muito grande, é muito legal, tanto tem porque, e vou falar isso para vocês, a gente, inclusive, tem um mestrado em medicina veterinária na Universidade de Vassouras. E por que isso? Né? Eu fui o coordenador do mestrado, fui eu que, né, fui o responsável com uma equipe extraordinária de mandar a proposta para o Ministério da Educação. E só para vocês entenderem, nós somos a única instituição de ensino superior aqui do interior dessa região nossa que tem um programa de mestrado em medicina veterinária. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitos médicos veterinários acabam, né, fazendo o curso de veterinária, aí faz uma iniciação científica, né, que é todo um projeto maravilhoso, um programa maravilhoso, né, para iniciar exatamente, ou despertar esse pesquisador em todas as áreas, e a gente tem também na veterinária, e isso eu fiz quando eu estudei veterinária, e depois os professores queriam, né, me chamavam, me convidavam para eu fazer o mestrado na área de clínica de cavalo, mas eu acabei indo trabalhar na área de reprodução de cavalo, como eu falei, porque eu no primeiro momento, eu acredito que eu entrei, né, com certeza na veterinária, porque eu amava animal, então eu com 10 anos eu perdi, né, o meu cachorro. Que era campeão em tudo quanto é exposição. E eu entrei na veterinária muito com esse sentimento, nossa, eu quero salvar os bichinhos, né? E aí eu vi que eu em muitos momentos eu ficava tão triste, mas tão para baixo, né, de ver animal morrer. E quando eu comecei a visualizar ou pensar numa área de reprodução, que é trabalhar exatamente
com vida, multiplicar vidas, que é muito que eu e a Letícia a gente faz, a gente trabalha com reprodução na área de produção. Então, acaba que a gente trabalha com animais de genética superior e a gente usa ou maximiza o uso desses animais, tá? Seja, sei lá, para produção de carne, seja para animais que correm mais, animais que, né, têm uma aptidão de marcha melhor, ou que seja. Mas, no meio disso, nossa grade curricular também, porque a gente visualizou que o médico veterinário tem que ser também um excelente gestor, tá, gente? Porque o que acontece? E hoje está se falando muito, né, de empreendedorismo, né, empreendedor. Cara, o coitado, que tem várias áreas para atuar, né, como vocês viram aí, não vou ser repetitivo, mas ele, de repente, ia abrir a clínica dele de pequenos animais. E aí ele tinha que lidar com administração, com RH, né, com relações humanas, como que contrato, como que isso e aquilo. Cara, mas eu tenho que investir, eu tenho que pedir empréstimo. Como é que eu vou fazer isso tudo? A gente tem um professor aqui do curso de mestrado, né, que é lá de São Paulo, o professor André Crispilho, que o Andrezão tem clínica lá, que a esposa dele é veterinária também, e na verdade tem 54 empregados, seja veterinários ou técnicos em veterinário. Cara, você imagina você ter uma clínica veterinária que tem 54 funcionários, gente. Então, se você não souber fazer essa gestão bem, vai fechar. Então, de gestão também, tá? Lógico, quem gostar mais tiver esse perfil, porque é perfil, né? A verdade é essa, né? Tem gente que tem na veia ser mais empreendedor ou não. E não é só clínica de pequenos. Por exemplo, posso falar, não tem problema nenhum, em 2008 e 2010, hoje é mais difícil ouvir isso, mas em 2008 e 2010, eu tinha que ir uma vez por mês numa fazenda no sul da Bahia, que era da família Odebrecht, tá? Que é uma das maiores áreas de mangalá armador do Brasil. Eram 1.800 cavalos lá. E, na verdade, de 60 mil cabeças de gado e tudo, era dividida em 5 módulos. E os 5 módulos, cada administrador de cada módulo era um médico veterinário. Tá? E que eles tinham que trabalhar com tinham que fazer centavos, porque eram muitos animais. Então, quando você aplica alguma medicação, que você usa alguma biotecnologia da reprodução, tem que usar hormônio, cada R$1, né, investido, vamos usar esse termo, porque aí você tem que usar investimento, tá? É uma coisa que você tem que mostrar e fazer, demonstrar que vale a pena usar, tá? Então, gente, isso é uma outra área. Então, eu falei de 2 áreas aí só para terminar, para começar as perguntas, que é a área de pesquisa, tá, gente? Que é maravilhosa, né? É extraordinária, eu amo. Eu não sei usar nenhum produto se eu não souber o porquê. E, principalmente, eu não sei usar alguma coisa nova se eu não tiver certeza absoluta se aquela coisa nova melhora uma outra medicação ou alguma técnica que eu já venha usando. Então, eu tenho que comparar, eu tenho que investigar. Não souber, e eu não consigo saber se eu não fizer pesquisa. Tá bom, gente? Tá? Então, e principalmente essa gestão, né? Só para vocês saberem aí, falando um pouco agora da gente, na verdade, acabou, né, Ju, que depois eu falei, nossa, eu não coloquei no currículo, né? Mas a gente trabalha, gente, só para vocês entenderem, eu sou responsável também, né, além de pró-reitor de saúde, eu sou responsável pelo um dos maiores áreas do Brasil. Já tem 7, 8 anos que o Aras MH, que é em Vassouras, com muito orgulho, na Fazenda Santa Maria, tá? Que tinha um zoológico lá antigamente, hoje ainda tem zebras lá e muito espaço, muitas araras.
A gente ainda tem algumas zebras. Estamos com 430 cavalos no Aras. Então, o que acontece? A gente, nós temos uma gerência lá também para organizar e administrar nutricional e de manejo, de cuidado dos cavalos. Tá bom? Então, assim, se eu não souber fazer conta, se eu não fosse bom gestor, eu não trabalharia nesse área também, nesse Aras, que é um dos maiores, porque está no cenário, né, brasileiro. A gente, a raça de cavalo, são nos Estados Unidos e na Europa, tá? E na Argentina. Então, Bigu, você vai muito para os Estados Unidos e para a Europa, às vezes também por conta da raça de cavalo que é brasileira, que é o Mangalar Machador? Vou sim, tá bom, gente? Inclusive, né, por conta da pandemia, eu acabei não indo, tá? Emirados Árabes, que eu fui convidado para dar consultoria técnica em reprodução de cavalo, tá? Na maior central de reprodução dos Emirados Árabes. São 1000 prenheses que é feito nessa central de reprodução, que é um Aras de reprodução. Então, eu só quero que vocês entendam que um médico veterinário, ele é muito maior do que o que aquela coitada infeliz falou lá no Leblon, que foi o bairro que eu fui criado na minha vida inteira, tá bom? Então, assim, a gente ama a nossa profissão, a gente respeita todas as outras, porque o respeito é a palavra que mais a gente acredita nessa vida, tá bom? Então, gente, prazer, essa é a nossa profissão, tá? Chamo e peço ajuda para a Letícia, que está terminando lá a prova com os alunos. Gente, mas pode tirarem dúvida. Cara, tem que estudar muito. Será que eu vou conseguir saber todas as espécies? Você... Tá bom? Fica à vontade aí, gente, por favor. Bigu, deixa eu começar. Deixa eu começar. Queria fazer 2 perguntas. Na verdade, assim, que você comentasse 2 coisas. Uma é que quando vocês contam um pouco do percurso de vocês, profissional, eu acho que uma coisa importante para os meninos ouvirem é que eles acabaram de escutar você falando de trabalhos de referência, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de ser conhecido dessa forma, e de fazer eles pensarem um pouco que isso é possível, mesmo para quem hoje estuda numa escola no interior do estado, para quem acha que é impossível alçar voos tão grandiosos assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal para eles pensarem. Eu conheço, né, a história e eu sei que, assim, que isso foi feito à base de estudo. Então, que é totalmente possível você ser muito bom e você ser muito conhecido e você ter retorno e você ser feliz naquilo que você escolheu, que eu acho que vocês acabaram de mostrar isso, assim. Todo mundo quer ser um profissional maneiro, conhecido, reconhecido, né, querido. Eu acho que você acabou de falar que isso é possível, porque às vezes eu acho que os meninos pensam assim, mas a gente está aqui num lugar que é uma cidade do interior e tal, e eu acho que isso é totalmente possível, eu acho que você pode falar um pouquinho disso. E a outra coisa que eu queria colocar é que quando vocês falaram das áreas, e falaram, a Letícia falou bastante, né, do médico veterinário estar dentro de casa, da questão dos alimentos, eu fiquei pensando que tem uma outra particularidade aí, é que vocês lidam muito com os sentimentos dos donos dos animais. Porque, assim, imagina você ter um cavalo que é a sua paixão, você ter um cachorro que é a sua paixão. Então, manejar as famílias, os donos, também deve ser um grande desafio.
Perfeito, Ju. Acho que você colocou duas coisas aí extraordinárias. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Lógico que quando a gente fala da nossa história, a Ju me conhece, né? Eu sou do signo de Câncer, então já começo a chorar, né? Porque nada foi fácil nas nossas vidas, nem na minha, nem da Letícia. Nada. Foi muito difícil chegar onde a gente chegou, foi muito difícil. Eu nunca tive nenhum, por exemplo, nunca tive nenhum médico veterinário na minha família para me ajudar e abrir portas, nunca tive. Né? Eu fui um menino que tive uma raiz, graças a Deus, de Vassouras, né? Porque a família de pai e mãe são de Vassouras, mas eu morava no segundo prédio lá na praia, né? Lá no Rio, e pegava onda todo dia, né? De 10 anos até 17 anos. Mas a minha vontade, como eu falei para vocês, desde 6 anos era de fazer veterinária. E era de ter um cavalo. Eu queria ter um cavalo, eu queria mexer com um cavalo. E aí foi muito árduo toda essa caminhada. Eu lembro que a gente sofreu muito, principalmente eu, para passar no vestibular, porque eu fui muito... Primeiro, eu por ter minha mãe professora, né, e meu pai também foi uma pessoa que era vassourense, chegou no Rio quase com a roupa do corpo, né? Tinha um apelido de vitamina lá no Rio, porque ele só tinha dinheiro para tomar uma vitamina, não tinha dinheiro para comer. E o papai foi uma pessoa que chegou a estudar em Sorbonne, na França, né? Fez pós-graduação lá. E ele sempre me falou isso. A única coisa que ninguém te tira na tua vida, meu filho, é conhecimento, é estudo. Então, quanto mais estudo você tiver, enquanto eu tiver a condição de te ajudar a estudar, você vai para onde você quiser no mundo, tá? Que eu vou te ajudar. Meu pai e minha mãe, né? Então, lógico, eu sei que a minha história é diferente, eu sei que tem alguns pais que não conseguem fazer isso, mesmo querendo muito, né? Mas aí eu tive essa ajuda dos meus pais, ou seja, eu sempre estudei a mais do que todo mundo, exatamente para eu não dar essa decepção para os meus pais, tá? Então, assim, eu sempre pensei, em qualquer profissão, não é só na veterinária, se a gente tentar ser o melhor, a gente sempre vai ser valorizado e a gente vai dar o conforto para a família que eu falei tanto, tá? E o que é o conforto? Conforto, gente, ninguém mensura felicidade, né? Ninguém tem. Porque o Bigu é feliz porque foi convidado para o exterior. Eu não preciso ser convidado para o exterior para ser feliz, de jeito nenhum. Mas eu tive isso na minha vida, graças a Deus. Mas foi um caminho muito árduo que a Ju conhece, eu não vou falar todo esse caminho, mas foi um caminho de estudar muito. E eu estudo até hoje. Por quê? Por ser pesquisador, eu estou sempre orientando alunos de doutorado e, por conta disso, eu estou em banca, né, em bancas para saber se o professor vai virar doutor, tá? Que é uma coisa importante vocês saberem, né, gente? Eu vou fazer medicina porque eu vou virar doutor. Eu vou fazer odontologia porque eu vou virar doutor. Bom, eu que sou médico veterinário, você vai fazer veterinário, você vai virar doutor. A gente que acaba estudando, se especializando muito, a gente sabe, entende esse respeito dessa palavra doutor, né? Inclusive a Juliana também, tem gente que chama psicólogo também de doutor, e eu para mim, se chama respeito, então não tem problema nenhum chamar de doutor, tá? Mas realmente, depois que a gente faz o mestrado, depois que a gente faz o doutorado, e que é importante vocês saberem, o mestrado dura 2 anos, depois o doutorado dura 4 anos, e a medicina veterinária gira em torno aí de 4 anos e meio a 5 anos. Ou seja, eu mesmo fiz, porque lá na Federal era 5 anos, aqui o nosso curso são 4 anos e meio. Vocês imaginam estudar tudo que tem para estudar na veterinária, 5 anos, e depois fazer 2 com mais 4 anos, 6 anos, só estudando uma especialização, que é a reprodução animal. Então, aí você fala, putz grila. Enfim, então, gente, foi muito difícil. Por quê? Para eu fazer esse mestrado, esse doutorado, eu larguei a família, eu larguei meus amigos, que são é a família que eu escolhi, né?
Então, hoje eu vi aí a Manuela, né, ontem, né, escrevendo uma carta para o Santos Anjos, agradecendo, né, porque os melhores amigos delas foi apresentado por conta do colégio, gente. Então, aproveitem esse colégio. Esse colégio é extraordinário, entendeu? Esse colégio mostra o que é valor de amizade. Porque, gente, às vezes a gente perde a família, entendeu? A gente perde, porque morre um, morre o outro, morre os amigos. Mas, às vezes, a gente vai ter os amigos para a gente se escorar, tá? E eu fui fazer um mestrado, inclusive uma parte nos Estados Unidos, era na Copa de 2002, Ju. Cara, os amigos mandavam foto, né? Todo mundo comemorando cada jogo. Eu chorava, mas chorava lá, cara. Eu falava assim, puta, eu vou voltar para o Brasil. E olha que eu só fiquei 5 meses lá, num país do interior dos Estados Unidos que todo mundo é frio e gelado, gente. Ninguém é igual o brasileiro, não, galera. Esquece isso, cara. Esquece isso. Ninguém é igual o brasileiro, entendeu? Sabe, a América Latina ainda aproxima um pouco, né? Porque eu vou muito no México também por conta de cavalo e tudo. Mas, assim, eu me vi num momento de um desespero profundo, de eu falar, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí meus pais e meus amigos falavam assim, pô, você está aí para você ser o maior veterinário do Brasil, cara, para você dar um maior orgulho para a gente. E a gente continuou seguindo o nosso caminho, o nosso rumo, até, né, chegar lá em Botucatu, na Unesp de Botucatu, e eu conheci minha esposa. Então, eu só conheci a Letícia porque eu estava estudando a mais do que todo mundo. Então, o estudo me deu a minha família também. Então, o estudo me deu o reconhecimento, tá? E o estudo me deu a minha família. Então, gente, o que o estudo pode fazer por nós? Pode fazer tudo. Depois que eu estudei e eu estudo até hoje, o mundo é pequeno para vocês, tá? O mundo é pequeno. E desculpa eu falar a realidade, mas a nossa profissão de médico veterinário era para ser muito mais valorizada aqui no Brasil, coisa que não é. Sabe por quê? Porque tem 1000 faculdades veterinárias no Brasil. É um absurdo isso. Só para vocês entenderem, a gente tem 380 faculdades veterinárias no Brasil e nos Estados Unidos a gente tem 38. Ou seja, aprendam já com gestão. O valor das coisas é mais caro ou mais barato dependendo da demanda e da procura. Então, se você tem muito médico veterinário no mercado, começa as pessoas a cobrarem um valor mais baixo. Se você tem pouco médico veterinário, como nos Estados Unidos, entendeu? Você acaba, né, de uma certa forma, tendo uma valorização maior e sendo o melhor profissional. Eu falo isso, gente, porque vocês também podem fazer medicina veterinária e morar no exterior. Não tem problema nenhum, não. Eu, né, a Kátia está aí para ouvir, não quero que ela se espante, mas, assim, em muitos momentos eu estou sendo realmente muito convidado para ir embora, tá? Pelo menos para fazer o pós-doutorado meu. E eu estou relutando por conta da Universidade de Vassouras, por conta de cargo de gestão. Até quando eu vou resistir isso, eu não sei, tá? Não desesperem. Mas, assim, pelo menos a gente tem uma programação de passar 1 ano lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não também. Eu não me mato de ansiedade, não. Já sei controlar bem isso, tá bom? Então, essa foi uma pergunta que a Ju fez. Então, foi árduo a missão, foi difícil. A Letícia também. A gente era carioca, né? A Letícia é de Niterói, mas era chamada de carioca. A gente foi fazer o doutorado lá no interior de São Paulo e as pessoas achavam que carioca era da praia, era da rede, né? Da água de coco. E, porra, pior que eu era mesmo, né? Eu era surfista, né? Vou fazer o quê? Aí eu cheguei lá, eu tive que trabalhar mais do que todo mundo para mostrar o valor. Eu e Letícia. Letícia sofreu bullying lá. Eu posso falar isso. Tá? Vai desanimar os meninos. Não, estou falando que é difícil. A Juliana fez uma pergunta. Olha lá, ela está chegando, está bagunçando, Ju. Ela perguntou quanto foi difícil. Live de casal, gente. Live de casal. E aí, a Letícia, só para vocês entenderem, quando ela acabou a residência dela, esse professor que achou
né, que fez um bullying com ela, que fez mesmo, né? Quando ela acabou a residência e começou o mestrado, ele deu um presente para a Letícia e falou que ela foi a melhor residente que teve na história da Unesp de Botucatu, que é a melhor do Brasil em reprodução animal. Disparado. É a melhor do Brasil, uma das melhores do mundo. Então, gente, só para vocês entenderem que tudo vale a pena. Durante o processo, parece que não. É muito difícil, é muito árduo, mas no final tudo vale a pena. É só ter pensamento positivo. Sempre dá certo no final. Eu penso isso sobre a pandemia também. Eu sei que está difícil, está muito complicado, principalmente para vocês adolescentes, né? A gente sente isso na tadinha da Manu, que já está naquele período que faz muita falta a amizade, né? A adolescência, né? E não é fácil, a gente vai fazer o quê? Mas vai passar, tá, gente? Vai passar. E outra agora, só para responder aí da Ju também, espero que eu tenha respondido, mas foi a situação desses proprietários de animais. Gente, eu confesso para vocês que eu acho que precisa ter também, né, uma disciplina optativa no curso de veterinária, que a Juliana vai dar, que é o seguinte, é ser psicólogo dos tutores, né, dos proprietários. A gente acaba virando um psicólogo, sim, de proprietário, mas a gente não tem essa formação. A gente tem uma formação que a gente tenta ser mais humano possível para os alunos de veterinária, né? Por quê? Porque quando você perde um animal, hoje, cada vez mais, volto a dizer, talvez a geração, não vou dizer nem de geração de adolescente, geração humana, né? Tem muita gente que hoje não está querendo ter um filho normal, respeito, sem problema nenhum, e está substituindo, talvez, esse afeto por animais pet, né, que a gente chama animais de estimação. E quando perde um animal desse, é como se fosse perder uma família. Pô, Bigu, você é maluco? Eu não sou maluco, eu estou falando que tem pessoas assim e eu respeito, tá? E que, volto a dizer, eu tenho uma cachorrinha nossa que está fazendo, sei lá, 11 anos, 12 anos, né, que é uma Beagle. Eu crio o Beagle, né, que é o Snoopy, eu crio o Beagle a vida inteira. Desde que eu nasci, quase eu tenho Beagle lá na Tia Zenara, né? Lá na Tia Nari eu tinha, né? Então, assim, são coisas que... Pois é, Maradona. Maradona. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que entender o proprietário vai ficar triste, o proprietário vai chorar na tua frente, você vai ter que dar um abraço no proprietário, e assim acontece. E eu, por exemplo, cavalo e boi, hoje a gente trabalha com uma biotecnologia que é a clonagem. Então você fala assim, caramba, é sério, Bigu? A gente indica animal para clone. Às vezes é por conta do valor do animal, valor genético, mas às vezes é o valor sentimental. E por isso que clonagem de cachorro e de gato, e às vezes de coelho, sei lá que vocês possam imaginar, está crescendo muito, tá? Então, gente, a gente precisa ser muito humano, o médico veterinário. O médico veterinário não pode. O veterinário, que é aquele cara grosseirão, que é aquele cara que não entende o sentimento de um tutor, de um proprietário, ele está morto no mercado. Ele está morto. Inclusive, eu falo para vocês, tem veterinário que é muito bom, mas que acaba não virando como um profissional porque não sabe lidar com o que a Ju falou, com o proprietário, com o tutor, com o ser humano. Tá? Então, a gente tem que aprender a lidar com o ser humano, né? E vocês estão aprendendo aí no Santos Anjos. Tá? Vocês já estão tendo essa ajuda. Mas quando a gente chega na universidade, a gente recebe alguns alunos que são completamente despreparados em relação a lidar com os amigos, a lidar com o professor, a lidar com a sociedade, com o respeito. É muito difícil, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque o Santos Anjos ajuda nisso também, tá bom? E depois a gente lá na universidade tenta complementar, né, toda essa formação que acontece e que a gente é preocupado, né? Tem alguns alunos que passam por algumas... também, porque aluno acaba tendo animal também, então a gente vive isso com os alunos, né? A gente tem uns alunos que levam os animais lá para a clínica. Não vou fazer prova porque eu perdi meu cachorro. Pô, você imagina o professor da veterinária falar, e daí? Pô, tá maluco? Não é assim.
entendeu? Então, a gente sabe, e é dessa forma que a gente vai ensinando para o aluno também a lidar com isso, né? Porque perdas faz parte da vida, né, gente? Não é só na veterinária, né? A gente é a única certeza, né, desse mundo, né, que a gente vai morrer, não só a gente, quanto os animaizinhos. Tá bom? Gente, fique à vontade aí, pode perguntar mais coisas. Bigu, tem uma pergunta do João Vitor. Ele diz assim: Letícia, eu vi aí. Bom dia, queria saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho em relação à área de animais selvagens. Tem procura? Vale a pena? E quanto à remuneração? Tem sim, gente. Tanto alguns clínicos de pequenos animais abrem esse braço, né, como uma outra... aumentando, né, a sua área de atuação. Então, quando a gente fala pequenos animais, a gente fala aí de cachorro e gato, né? E tem alguns colegas que ampliam a sua área de atuação para os animais selvagens. Existem clínicas que eu conheço que atendem exclusivamente animais selvagens, mas isso você vai ter que estudar muito bem a região que você pretende abrir essa clínica para você ver se vai ter realmente uma procura, né? E trabalhando em zoológico, né? Existem muitos alunos nossos que fazem estágios em zoológicos, não só nesse atendimento clínico particular, né? Prestam serviço em ONGs, como é que chama? Esses reservas, como é que chama? Essas reservas naturais, esses parques ecológicos, ONGs de resgate de animais. Então, assim, existe uma vasta possibilidade para quem quer trabalhar com isso, né? Inclusive, dentro dessas áreas, você tem também especialidades, por exemplo, esse amigo nosso que o Bigu falou, que tem uma clínica lá em São Paulo, ele já foi chamado para congelar o sêmen de um tigre, porque a parte de reprodução desses animais que estão em extinção é uma área promissora, porque muitas das vezes a gente tem a incompatibilidade deles no mesmo espaço físico, eles não conseguem estar no mesmo local. Por exemplo, eu tenho um tigre nos Estados Unidos e eu tenho uma tigresa aqui que precisa emprenhar, então eu vou trazer esse sêmen de lá, não preciso trazer ele. Então, assim, dentro dos animais selvagens, a gente também tem as especialidades, mas é um nicho de mercado, sim. Mas eu aconselho a quem for querer trabalhar com isso, estudar a região, por exemplo, não aconselho fazer isso numa metrópole como São Paulo. Não sei se vai ter uma procura tão grande, mas aqui em Vassouras, de repente, tem, né? Lá em Niterói, na região oceânica, tem uma clínica o veterinário só atende animal selvagem, mas também pelas características da região, né? Mas, sim, existe esse mercado. Agora, em termos de remuneração, me desculpa, mas eu realmente não sei. Tem um professor que João Pedro? Como é que é o nome dele? João Vitor. Se o João Vitor quiser, acabando a pandemia, ele pode visitar o Barreiro. Tem um professor, que é aquele que estava na foto mexendo na mesa anatômica, que é o professor Álvaro. Ele só trabalha com animais selvagens. Ele, inclusive, é da polícia, então ele que faz as apreensões, né? Então, ele fiscaliza animais que estão em cativeiro de forma ilegal, e ele só atende esses animais, né? Ele só atende. Então, esses animais todos que a gente viu na nossa apresentação, o esquilo, o coelho, o crocodilo, é coisa dele. E ele tem na casa dele, em Belfort Roxo, mais de 300 animais. Né? Então, quase o salário dele todo vai para alimentar esses animais. Desde coruja, cobra, iguana, né, Kátia? Isso, eu ia falar que o sucesso nas feiras, porque os animais que ele traz, todo mundo quer ver. Né? O mais conhecido é o Arthur. O Arthur, que é aquela cobrona amarela. Eu já até tirei foto com o Arthur. Exatamente. Então, assim, ele só trabalha com isso. Ele é professor dessa matéria, ou seja, existe um nicho de procura dessa especialidade, porque é uma especialidade que não é tão famosinha quanto a clínica de pequenos animais e a clínica de grandes animais, né? Então, é um nicho de mercado bem legal, sim. Mas
você provavelmente vai ter que procurar após a graduação, uma especialização para você, né, focar mais nessa área, porque aí a gente trabalha com diversas espécies, anfíbios, répteis, mamíferos, ou seja, fisiologia diversa, patologias diversas e realidades diversas aí, inclusive de alimentação, etc., né? Mas é um nicho de mercado muito legal. Eu tenho pena que eu não posso passar porque eu não tenho essa noção de valor, tá? E, se eu não me engano, Letícia, o próprio Álvaro, ele tem que ter um certificado do IBAMA para poder receber esses animais. E eu acho que ele da região é um dos únicos que tem essa certificação do IBAMA, por isso que ele recebe preguiça, coruja, tucano, uma série de outros animais silvestres, justamente para poder tratar. Perfeito, Kátia. Ele tem, sim, ele é licenciado, ele é cadastrado, sim, no IBAMA. Ele também é polícia florestal, né? Na verdade, ele tem toda essa situação aí também por conta de poder capturar e apreender animais, né, e tudo, inclusive lá na Baixada, que é onde ele trabalha como polícia florestal, né? Inclusive, isso é um dos diferenciais do nosso curso, porque a gente tem uma rotina de atendimento desses animais, vocês viram pelas fotos, que não eu não sei como é que funciona nas outras universidades, mas eu acredito que não tenha essa rotina de atendimento desses animais como a gente tem por causa do Álvaro, por causa da região que a gente está. A gente recebe os animais atropelados, né, da BR-393, que é o bombeiro traz, né? Então, a própria Ciona, né, que agora é a CAINFRA, quando percebe algum animal desses, traz para a gente. Então, isso enriquece muito o nosso curso. Alguma pergunta a mais? Aqui não aparece, se alguém quiser fazer algum comentário, que eu acho que pelo tempo também a gente já tomou tempo da Letícia e do Bigu bastante, né? Eu sei que eles têm outras funções. Eu só posso dizer que é um misto, assim, maravilhosa oportunidade para os alunos. Eu também já chorei. Se juntar eu e o Bigu, a gente ia enxugar. Nossa, a gente chora, eu só vi a Juliana enxugando lágrimas, meu Deus. Nossa, que pagação de mico. Mas eu fui ali para só o nariz. Eu acho que vocês já falaram de coisas muito importantes, assim, especificamente da profissão, abriram um leque muito grande para os meninos pensarem, né? E ao mesmo tempo de falar dessa coisa de que até a formação humana é fundamental para se pensar em depois esse percurso da graduação. Eu acho que isso é maravilhoso. Enfim, se alguém quiser comentar mais aí, fiquem à vontade. O Akira, que trabalha com a gente, e sem ele a gente também não conseguiria fazer essas coisas tecnológicas, está aqui no chat parabenizando, elogiando vocês, assim, maravilhoso. Obrigada, gente. Oi, Jô. Diga, Vânia. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, né, professora Vânia, estou na assessoria pedagógica do ensino médio, e parabenizar esse casal lindo, que eu estou apaixonada. Já chorei também, porque sou libriana, mas choro à toa, né? E agradecer aí pela imensa colaboração que foi feita hoje, grandiosa. Santos Anjos está muito chique hoje, atendendo, né, os nossos alunos com casal, com um currículo maravilhoso. E eu acho que melhor do que o currículo é o coração. Isso, assim, nos deixa muito feliz, né? Estava falando aí com a questão do lado humano, né, do veterinário. Eu estava me lembrando, ano passado eu perdi uma cadelinha e a Fernanda foi atendida lá no Barreira. A Fernanda, que era a veterinária dela, ela fez a cirurgia. O cirurgião, no dia que veio me atender, conversava comigo como se fosse minha filha. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, você não precisa se preocupar, não sei o quê. Então, essa parte, assim, a gente, quando perdeu a Penélope, na verdade, a gente ficou muito triste pela perda dela, porque ela cresceu com os meus filhos, mas, assim, a gente teve a sensação de dever cumprido, né? Tanto enquanto tutores dela, quanto pela recepção e pelo carinho que foi colocado. Parece que foi combinado, né, porque a gente sempre fala isso, que independente da profissão que o aluno escolha, não há o que pague, né? Eu sou professora e não me vejo fazendo outra coisa,
Quero parabenizar vocês pelo brilho nos olhos quando eu vejo vocês falando de veterinária, quer dizer, uma coisa que vocês fazem por amor, e isso é muito legal, né? E agradecer imensamente por vocês estarem aí se dispondo hoje, né, se dividindo aí entre provas e o carinho aí de sempre de vocês com Santos Anjos. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente adorou participar, adorou ser convidado, de ser lembrado, né, por isso. A gente realmente se orgulha muito da nossa profissão, tanto de médico veterinário quanto de professor, né? A gente levanta muito a bandeira da valorização do profissional, então a gente trabalha muito isso aqui em casa com os nossos filhos, né? Para sempre ter o olhar do professor, então se colocar no lugar, e com isso a gente está tentando criar cidadãos mais conscientes, né? E que bom que vocês gostaram, eu espero que tenha ampliado a visão do que é a veterinária, porque eu acho isso fundamental, de mostrar, vocês terem um diferente olhar agora quando vocês forem no mercado, para vocês entenderem, né, quando vocês forem tomar o café da manhã de vocês, de saber que a gente está lá atuando, né, para a saúde de todo mundo. E a gente espera ter despertado a vontade ou interesse maior em conhecer de alguns alunos. Infelizmente, a gente está nessa época pavorosa de pandemia, então eu posso convidar eles para ir no Barreiro, mas não agora, infelizmente. Mas seria um prazer receber eles lá, para eles verem como é que funciona, ver os animais, ver a estrutura que a gente tem, e às vezes conseguir se definir aí. Ou definir que eu não quero isso. Eu falo para eles, né, quando eles entram na faculdade, eu falo, gente, vai fazer estágio, vai fazer nas áreas, em todas as áreas, porque um estágio que você não gostou serviu para te ensinar que aquela área não é uma área para você. Então, ele é útil também. E exatamente. Então, se eu assistir a palestra hoje e vi que isso não serve para mim, foi útil também a palestra, né? Então, que isso sirva, que acalme o coração deles, que a indecisão faz parte, que é uma nova fase da vida deles, mas eles vão ser acolhidos também na graduação, né? Porque a gente acha que só o ensino médio, né, o infantil, fundamental, acolhe. Mas a gente da graduação também acolhe. Então, assim, vocês não vão estar sozinhos, vocês não vão estar largados, vocês não vão estar sem rumo. A gente está lá também para receber vocês e acolher vocês, tá? Então, a universidade não é um bicho de 7 cabeças, mas o que a gente precisa de vocês é que vocês se dediquem. A isso a gente não pode deixar para trás. Mas, tirando isso, a gente vai dar todo o suporte para vocês conseguirem chegar naquela foto de formatura ali que me deixou emocionada, porque é uma turma que está sofrendo muito, por não estar podendo se encontrar no último semestre. É muito ruim, né, cara? É um semestre que... muito decisivo para a vida deles. Então, eu dou aula para eles, eles que me mandaram essas fotos ontem, eles começaram uma sessão nostalgia, um chororô, porque realmente é encerramento de um ciclo, né? Então, eu fiz essa homenagem para eles, botei essa foto, para eles poderem curtir, tá? Ô, Letícia, para a escolha, eu acho que você falou de uma coisa fundamental, assim, é isso mesmo, é ter escutado e de repente dizer assim, nossa, eu quero saber mais disso, ou, bom, com isso tudo que eu já ouvi, eu já entendi que essa é uma que eu não vou escolher. A ideia é exatamente essa, né? Eu vou colocar a primeira aqui. Você quer falar, Bigu? Não, na verdade, eu acho que você é melhor do que ninguém até para falar isso tudo. A negativa ou a frustração também é uma faz lição. parte da vida. Sim. E a gente tem que saber como superar, como levar, porque às vezes a negativa exatamente fala, pô, então não é isso. É maravilhoso, porque... Menos uma para eu pensar. O ruim é você ficar indeciso, na dúvida, que é normal também da vida, total, né? Quem não tem, né, incertezas, né? Até hoje a gente tem, tá? E só para eu terminar de falar, eu lembrei tanto de uma frase que foi uma pergunta que você fez aí, desculpa só, não querendo ser repetitivo. Vocês falaram tanto do currículo meu, da Letícia, né? Lógico, eu sei que foi muito difícil ter esse currículo, então eu fico muito feliz de ter esse currículo. Mas para mim, ter ele ou não, eu continuo sendo o mesmo Bigu que estudou no Santos Anjos, né? Desde molequinho. A irmã Maria Estela me puxando pela orelha, tá? A irmã Conceição. Então, assim, eu sou assim, o professor, que é o chefão da medicina aqui,
né, da Universidade de Vassouras, que é uma pessoa que, como eu falo, respeito, né? A gente ficou amigo porque ele me respeitou muito desde o início que me conheceu, apesar dele ser médico, dele, né, ser de uma universidade federal, entendeu? Mas quando a gente se conheceu, e teve um dia que ele chegou, né, para mim e falou assim: nossa, meu filho mais novo está falando em fazer veterinário. Aí eu falei: é sério, Cortes? Falou: porra, é sério, Bigu. Pô, tudo bem, né? Eu amo veterinário, eu conheço você, Letícia, eu respeito vocês pra caramba. Mas aí quando ele falou assim: pô, porque eu quero ser igual o Bigu, né? Quero ser conhecido e tal. Aí eu falei assim: caraca, João, e aí, o que você falou para ele, cara? Coitado, nossa, ser igual a mim, não, cara. Eu tenho tantos erros, tantas falhas, não sou o melhor, nem chego perto. Mas aí o João falou uma coisa que é muito legal. Você sabe o quanto que o Bigu ralou para ser o Bigu? Entendeu? Então, assim, a gente sabe, não me acho melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que eu e a Letícia, a gente chegou por conta de muito estudo, de muito trabalho, de muita determinação. Como eu falei, foi muito difícil, em vários momentos a gente pensava em desistir, a gente não aguentava mais estudar tanto, virar à noite. E assim, e aí quando eu ouço isso, né, do professor Cortes da medicina falar isso do filho dele, a gente fala assim: pô, então valeu a pena. Mas é isso. Eu penso que, né, como perguntou aí, né, de animais selvagens, silvestres, será que remunera bem? É isso que eu estou falando. Se vocês forem diferenciados, se vocês procurarem estudar muito, e principalmente, gente, não cai do céu. Não cai do céu. Então, em qualquer lugar que vocês forem estudar, em qualquer lugar que vocês forem fazer, vocês são a diferença de tudo. Vocês vão buscar ser a diferença disso tudo. Tá bom? Então, assim, era para eu me formar com 360 horas que a Rural exigia. Eu me formei de estágio. Eu me formei com 4.000 horas de estágio. E me formei com a minha turma e com trabalho já publicado científico. Tá bom? Mas, por conta disso, eu fui no hospital algumas 1000 vezes de gastrite, de crise renal, tá? Então, só eu sei o quanto foi. Então, pode, né, diminuir um pouco também, o Bigu foi ao extremo, né? A Juliana me conhece, eu não consigo fazer mais ou menos, eu não consigo fazer meia boca, tá? Mas eu tenho que dosar, sabe por quê? Porque em muitos momentos, para ser quem a gente se formou com esse currículo, eu larguei um pouco minha família e me arrependo. Aí, quando eu largo um pouco demais, que os filhos estão sentindo falta da esposa, aí vem a família e os amigos também, que estudaram no Santos Anjos, principalmente semana passada, né, o Fabiano Corrêa me puxou a orelha. E eu entendi, tá? O puxão de orelha. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Saibam dosar isso, mas estuda. E aproveita esse colégio maravilhoso, tá bom? Beijão. Isso foi uma aula de tudo, né? Isso foi para além da jornada das profissões. Eu vou terminar lendo os comentários que estão aqui, tá bom, pessoal? E aí depois cada um vai voltando para as suas salas e a gente segue agradecendo. Olha só, já tinha falado do Akira, o Jefferson diz aqui: Bigu e Letícia, palestra muito boa, e as palavras dele falando da família, do colégio, dos amigos, mensagem importante, ser um bom profissional precisa de tudo isso. A professora Célia, de português, amei, parabéns mesmo. A Dani, fantástico esse reforço que o CSA vai além da formação acadêmica, que somos amor em todas as nossas ações. Professora Ana Paula, que também é professora de português, excelente momento, obrigada por compartilhar esse momento conosco, de aprendizagem, tanto sobre a área da medicina veterinária, como aprendizagem de vida. E já fiquei até querendo chorar de novo. A professora Ana Cláudia, obrigada pelo convite e também pela presença desse pai hoje na minha aula de arte no primeiro horário. O nosso aluno Paulo Henrique, do 3º ano, escreve excelente. A Kátia, parabéns, só orgulho. Nosso aluno João Eduardo, palestra muito boa, parabéns, Bigu e Letícia. E o Paulo Henrique, nossa, realmente, ver esse carinho é muito bom.
O Lucas Luque, ótima palestra, gostei muito. A gente está bombando. Não, se o Lucas não falasse nada, eu ia bater nele, tá? Cadê o João? Ele mandou mensagem. É só mandou amigo, também. só amigo. Gente, eu vou passar a palavra para a Dani terminar. Muito obrigada. Oi, Lucas. Logo ele está aí com vocês, ó, estudando de manhã. Então, não tenho como falar. Não dá. É só agradecer, já escrevi aí. Muito obrigada, gente. Um beijão para Então, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Olha só, nós já tivemos vários encontros, todos excelentes, graças a Deus. Cada dia que passa, a nossa jornada está melhor e está bombando mais. E o nosso termômetro são os nossos próprios alunos. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas nós mantivemos o total o tempo todo. Não teve aluno saindo da palestra hoje. Eu acho que a Vânia foi perfeita, assim, todo final de palestra a gente tem ficado com essa sensação de que está sendo muito proveitoso para os meninos, e é isso que a gente quer. Eu vou desidratar, né, porque eu sempre choro, né, mas aqui, acabei de ver o Humberto também estava aí, né, o Humberto é um menino que a gente viu quase que nascer, né, muito legal isso, né. Gente, beijo, obrigada. Bom dia para todo mundo. Agora um recado para vocês, professores. Força, a gente vai passar disso tudo, tá? Vai dar tudo certo. Obrigado, professores. Eu amo vocês. Tamo junto. Câmera fechada, mas a gente tá na força. É isso aí. Beijo.